E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Evangelho de São João, do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, nós temos Jesus sendo apresentado também como Criador, ou seja, sem ele, nada do que foi feito teria sido construído. Ou seja, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Ele não só é o Criador, como também é o Redentor, o Salvador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz os primeiros versos do Evangelho de São João. Tendo isso em vista, você observa que o sacrifício de Cristo não se resume à cruz do Calvário. A própria encarnação já foi um tremendo sofrimento, já foi um grande sacrifício. Deus se revestir de humanidade e se tornar um de nós. Isso significa que ele veio aqui demonstrar, por intermédio do seu exemplo, que é possível vencer. E ele não fez a utilização do seu poder divino para poder obter a vitória. Caso contrário, como seríamos vencedores? Porque nós não temos poder divino para obter vitória. Então temos que usar do poder resultante da comunhão com o Pai, que foi o mesmo poder utilizado por Jesus Cristo. Então ele veio nos provar que é possível obter a vitória. Ele não fez uso de sua divindade para isso, mas de sua comunhão com o Pai, que são exatamente as mesmas ferramentas que existem e que estão à nossa disposição. Ele, como segundo Adão, de acordo com a declaração do próprio Paulo, ele como segundo Adão veio assumir o lugar onde o primeiro havia sido derrotado, para nos mostrar que o poder de Deus está à nossa disposição para obtermos a vitória. E diferente do primeiro Adão, ele como segundo Adão obteve esta vitória. E então, como é que está a sua comunhão com Deus para que você obtenha a vitória na sua luta contra o mal? Você observa que ele é apresentado também como um cordeiro, no versículo 29, quando ele vai caminhando em direção ao Rio Jordão, João o avista e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 29 vezes no livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus, exatamente cumprindo a declaração aqui do evangelista João Batista, do versículo 29 do capítulo 1. Aqui você tem no capítulo 2 do Evangelho de São João o milagre extraordinário de Jesus, o início do seu ministério, seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E o primeiro milagre ele faz em uma festa de casamento. Que o meu casamento, o seu, que a constituição da nossa família seja um verdadeiro palco para os milagres de Jesus Cristo. Que a sua família seja uma bênção, que a sua casa seja um pedacinho do céu aqui nessa terra. Ele aqui começa a mostrar-se como noivo que veio fundar sua igreja, que é a sua noiva. Então não foi à toa ou não foi sem propósito que ele escolhe uma festa de casamento como palco para a manifestação do seu milagre. Ele está se anunciando, em outras palavras, como noivo que veio fundar a sua igreja, que é a sua noiva. Tendo isso em vista, você observa que ele inicia o ministério com água e sangue. Água e vinho, símbolo do seu sangue. E ele termina o ministério da mesma forma, quando está pendurado na cruz do Calvário e o soldado fere-lhe com uma lança, brota água e brota sangue. Com água e sangue ele começa, com água e sangue ele termina. Com água e sangue ele anuncia o seu casamento com a sua igreja, sua noiva. E com água e sangue ele termina o ministério confirmando de que esse casamento vai acontecer. E o que é a volta de Jesus? Senão o noivo que vem buscar a noiva. E quando chegarmos no céu, teremos a festa das bodas do Cordeiro. É a festa em comemoração ao casamento que vai durar eternamente. Que bênção, né? Aí você observa que no capítulo 3 ele tem um encontro com Nicodemos, um líder religioso, e esse encontro acontece à noite. E ele diz para Nicodemos que Nicodemos precisa nascer de novo. Apesar de todo o conhecimento que tem, apesar de ser um mestre que ensina, ele precisa aprender sobre o novo nascimento. Jesus diz que quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus.
Esse novo nascimento é possível por intermédio da aceitação de Jesus como Salvador. E você, já nasceu de novo? Aí Nicodemos questiona, mas como é que pode um adulto voltar ao ventre? Acaso pode um adulto voltar ao ventre de sua mãe? Poder pode. Poder pode se Deus quiser, porque se Deus quiser todas as coisas podem acontecer. Mas não estamos falando de questão biológica, fisiológica. Nós estamos falando de questão espiritual. Nascimento, novo nascimento, a partir da perspectiva de que você passa a viver uma vida que anteriormente você não vivia. Uma vida inteiramente ao lado de Jesus, sob a regência da vontade do Senhor. É isso que está se falando. E aí é utilizado até a serpente no deserto, assim como a serpente foi levantada no deserto e aniquilou o veneno que matava a todos, importa que o Filho do Homem seja levantado em nossa vida. Quando a gente nasce de novo, Jesus é erguido na nossa vida e todos têm a chance de vê-lo na direção da nossa existência. Pense nisso e que hoje seja mais um dia onde tenhamos a chance de nascer de novo. Graça e paz, amanhã tem mais, e aqui até dispenso o comentário de que o principal versículo do Novo Testamento está aqui no capítulo 3, que é o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como é que você vai ter a vida eterna? Nascendo de novo. Um abraço.